Há uma dor que não aparece nos exames. Um desconforto que se esconde por trás dos diagnósticos, dos remédios, dos procedimentos. Uma frustração silenciosa que cresce no coração de quem faz de tudo para se curar, mas sente que, mesmo assim, o corpo continua repetindo os mesmos colapsos. É como se algo dentro de si dissesse, não adianta. Como se, apesar de todo o esforço externo, houvesse uma força invisível sustentando o sintoma por dentro. Bruce Lipton nos oferece uma chave para compreender essa prisão invisível. Ele mostrou que não é o gene quem decide o futuro do corpo, mas o ambiente onde esse gene vive. E o ambiente mais poderoso, o mais íntimo, o mais contínuo, é o ambiente emocional. As crenças inconscientes, os pensamentos recorrentes, os estados vibracionais crônicos. É essa realidade interna, muitas vezes silenciosa e não percebida, que decide o que o corpo expressa, sustenta ou adoece. Joe Dispenza complementa essa visão com uma revelação transformadora. Seus pensamentos e emoções não apenas passam, eles emanam. Eles criam um campo eletromagnético real, mensurável, que envolve o corpo inteiro e se comunica com cada célula. O corpo não apenas sente o que você sente, ele obedece. Ele traduz cada emoção em uma substância. Ele interpreta cada pensamento como uma ordem. E se essa ordem é medo, culpa ou impotência, o corpo não floresce, ele se fecha. No fundo, o que muitas pessoas desejam, mesmo sem saber como dizer, é recuperar esse comando. É deixar de ser prisioneiro de sintomas recorrentes, de diagnósticos fixos, de sentenças disfarçadas de verdades absolutas. É olhar para o próprio corpo com reverência, não com medo, e sentir, de dentro para fora, que algo novo pode começar. Porque o corpo não é uma máquina quebrada. Ele é uma orquestra, viva, sensível, conectada. Mas quem rege essa orquestra não é o DNA. É a consciência vibracional que você cultiva a cada pensamento, a cada emoção, a cada crença silenciosa que passa despercebida, mas que o corpo escuta como música. E a música que você repete todos os dias é a mesma que o corpo aprende a dançar. E talvez esteja na hora de trocar a melodia. Nem sempre a dor que sentimos nasceu no corpo. Muitas vezes, ela brotou no silêncio de uma emoção reprimida, de uma culpa escondida, de uma tristeza não compreendida. O corpo, com sua sabedoria antiga, fala quando a mente não consegue mais sustentar o peso do que não foi digerido. E o que chamamos de doença, muitas vezes, é apenas a linguagem do inconsciente pedindo para ser visto. Toda doença carrega uma mensagem simbólica, um pedido, uma lembrança, algo que, em algum momento, foi sentido com tanta força e por tanto tempo que não pôde mais viver apenas na mente. Medo crônico, rejeição não curada, raiva sufocada, tudo isso molda o ambiente interno no qual as células vivem. E o corpo, como um jardim sensível, começa a refletir o clima emocional que o cerca. Bruce Lipton nos alerta: não basta alimentar bem o corpo ou oferecer os melhores remédios se o ambiente emocional continua tóxico. Crenças negativas, ideias automáticas de desvalia, ressentimentos antigos, tudo isso contamina silenciosamente o campo onde a biologia acontece. E por mais que se tente consertar o corpo, ele continuará obedecendo a mente que ainda vibra no mesmo padrão. A doença, então, não vem como castigo, vem como revelação. Vem como um chamado da alma pedindo reconexão. É como se o corpo dissesse: há algo que você precisa olhar. E, enquanto esse algo não for acolhido, a dor continuará buscando formas de se expressar. Quando começamos a escutar o sintoma como símbolo, e não como inimigo, abrimos espaço para uma nova cura. Uma cura que começa não no combate, mas na escuta. Não na tentativa de eliminar, mas na disposição de compreender. Porque, às vezes, o que o corpo mais precisa é que alguém finalmente o ouça com o coração. Há uma armadilha sutil na vida moderna. A mente se mantém ocupada demais para perceber o que sente. Entre compromissos, cobranças e distrações, ela corre, mas não escuta. E, no fundo, é nesse barulho constante que muitas dores se escondem e se perpetuam. Não porque são incuráveis, mas porque ninguém as viu com profundidade o suficiente para dissolvê-las. O corpo, porém, não se esquece. Ele registra cada padrão repetido, cada tensão silenciosa, cada pensamento recorrente.
E quando a mente continua reproduzindo os mesmos estados emocionais de ontem, o corpo também continua respondendo da mesma forma. Joe Dispenza explica: o cérebro molda o corpo com os pensamentos que mais cultivamos. Ou seja, você pode estar vivendo biologicamente no mesmo dia, todos os dias, sem se dar conta. Essa repetição invisível cria um ciclo no qual a química da preocupação, da ansiedade, da raiva ou da dor se torna o pano de fundo silencioso do seu organismo. Mesmo quando não há ameaça real, o corpo permanece em modo de defesa. As glândulas produzem hormônios de estresse. O sistema imunológico se enfraquece. A mente continua distraída e o corpo segue obedecendo a ela. Não é necessário sentir a dor conscientemente para que ela tenha efeito. Basta continuar habitando o mesmo estado emocional, o mesmo tom de fundo vibracional, como quem vive uma música triste sem perceber que poderia mudar a melodia. Porque enquanto a mente seguir reagindo como sempre reagiu, o corpo não encontrará outra forma de responder. O desafio, então, não é apenas silenciar os sintomas, mas perceber a frequência com que você os está alimentando, mesmo sem intenção. A mente distraída acredita que está tudo bem, mas o corpo sente. E enquanto a mente não mudar a história que repete, o corpo continuará encenando o mesmo roteiro. Durante muito tempo acreditamos que curar o corpo dependia apenas de fatores externos, medicamentos, procedimentos, diagnósticos. Mas a verdade que começa a emergir e que transforma tudo é que o corpo, por si só, não adoece sem uma história emocional por trás. E essa história é escrita silenciosamente na mente, não com palavras, mas com sensações, crenças, imagens, memórias que se repetem em segundo plano. A mudança real começa quando compreendemos que não se trata apenas de pensar positivo, mas de criar coerência entre o que se deseja e o que se sente. O corpo não responde a frases bonitas, mas sim ao estado emocional dominante que você carrega dentro de si. Bruce Lipton mostrou isso com precisão. Quando células-tronco são colocadas em diferentes ambientes, o comportamento delas muda completamente. E o que é o nosso corpo? Se não um conjunto de trilhões dessas células, todas respondendo ao ambiente que a mente constrói? A mente é esse laboratório invisível, onde se misturam memórias, emoções e percepções. E se a química emocional predominante for medo, culpa ou ressentimento, as células do corpo receberão essa atmosfera como realidade, mesmo que nada esteja acontecendo do lado de fora. Por isso, tantas vezes, mesmo com a melhor alimentação, com os melhores remédios, o corpo continua sofrendo, porque ele ainda vive num ambiente interno hostil. A chave da regeneração está no estado emocional que você cultiva com mais frequência. O corpo floresce quando a mente cria espaço para isso. Quando o campo interno deixa de ser um campo de guerra silenciosa e se transforma em solo fértil de segurança, aceitação e amor. Cura não é mágica, é sintonia. O corpo começa a se regenerar quando ele acredita profundamente que está seguro para viver. E essa segurança não vem de fora. Ela começa na vibração com que você olha para si, com que você se permite sentir e com que você acolhe tudo que havia sido ignorado antes. Quando a mente muda, o corpo finalmente pode respirar. E, quando o corpo respira, ele lembra como se cura. Existe um ponto silencioso, quase intocável, onde o corpo deixa de apenas reagir e começa a reaprender. Onde a biologia não responde mais ao passado, mas ao campo vibracional que você está construindo agora. É nesse ponto que a transformação começa. Joe Dispenza chama esse espaço de coerência, quando mente, coração e corpo entram em harmonia e se alinham com uma nova frequência, capaz de mudar literalmente a química interna. A primeira etapa desse processo é o silêncio, mas não qualquer silêncio. É o silêncio que quebra o ciclo de pensamentos automáticos, o ruído mental que mantém o corpo preso ao que já passou. Quando você silencia a mente com intenção, cria espaço para o novo entrar. O campo eletromagnético muda. O ritmo cardíaco muda. E, com ele, toda a informação que o corpo recebe também se transforma. A segunda etapa é a evocação. Evocar uma emoção elevada, sincera, profunda. Gratidão, amor, admiração, paz. Não como um esforço mental, mas como um mergulho interno. Visualizar o corpo curado, mesmo que ainda não esteja. Sentir como se já fosse real.
Sentir com tanta verdade que as células não tenham outra escolha senão responder. Por quê? Para o corpo, o que importa não é o tempo, é a frequência. A terceira etapa é a sustentação. Permanecer naquele estado tempo suficiente para que ele se torne um novo padrão, para que a informação vibracional penetre nas camadas mais profundas do ser. É como ensinar uma criança a andar. É preciso repetir com paciência, firmeza e amor até que o novo movimento se torne natural. Quando você sustenta essa frequência, algo invisível se reorganiza. A mente começa a emitir sinais diferentes. O coração emite um campo mais coerente. E o corpo, como um espelho sensível, começa a refletir essa nova realidade. O sistema imunológico responde. A digestão muda. Os hormônios se reajustam. O que antes era sintoma passa a ser sinal de transição. Regenerar não é um evento, é um processo, um treinamento vibracional, um reencontro com o poder que sempre esteve dentro de você. O corpo não precisa ser forçado a curar, ele apenas precisa ser lembrado de como é viver em paz. E quando a mente cria esse ambiente, o corpo, com sua sabedoria silenciosa, sabe exatamente o que fazer. Há uma linguagem que antecede as palavras. Um campo sutil onde o corpo conversa com a alma e traduz, em forma de sintomas ou vitalidade, aquilo que foi esquecido no plano mais profundo do ser. O corpo não mente. Ele apenas expressa o que a alma deseja comunicar. Cada célula, cada órgão, cada processo interno é um reflexo da vibração que você mantém, consciente ou não. E essa vibração não é apenas emocional, é espiritual. A regeneração começa quando a reconexão. Quando o corpo, a mente e o espírito voltam a falar a mesma língua. Quando as feridas emocionais que nunca foram acolhidas encontram espaço para serem vistas com verdade. Joe Dispenza mostra que, quando se associa uma emoção elevada a uma imagem mental, nasce uma assinatura eletromagnética nova, e essa assinatura é um campo de cura. Ela não age apenas no invisível. Ela reprograma o corpo com novos códigos de saúde, equilíbrio e harmonia. Não se trata apenas de curar o fígado, o coração ou os ossos. Trata-se de curar o sentimento de culpa que o fígado carrega, a dor de rejeição que se instalou no coração, o peso existencial que se cristalizou nos ossos. Quando há perdão, verdade, integridade e propósito, o corpo responde com alívio, com regeneração espontânea, com vitalidade que parece mágica, mas que é, na verdade, memória restaurada. Porque o corpo sempre soube o caminho da saúde, apenas se perdeu tentando sobreviver à ausência de sentido. Doença é, muitas vezes, o resultado de viver desconectado do que se é. Cura é a reintegração. A lembrança de que você é mais do que sua dor, mais do que seu histórico, mais do que os diagnósticos que te deram. Você é consciência vibrando em matéria. E essa consciência, quando alinhada com a alma, se torna a medicina mais potente que existe. É como uma música esquecida, uma melodia que você sabia tocar de cor, mas se foi abafada pelo ruído do mundo, pelas exigências externas, pelos medos silenciosos. Quando você silencia o ruído, a música retorna, e o corpo, como um instrumento sensível, volta a vibrar em sua afinação original. A biologia escuta a alma, sempre escutou, só precisava que você também escutasse. Antes de chegarmos em nossa conclusão, considere se inscrever no canal. E para concluir, o corpo nunca foi o inimigo. Ele é apenas o espelho, o reflexo fiel daquilo que se passa no território invisível da consciência. Quando adoece, ele não está quebrando, está sinalizando, está traduzindo, em linguagem orgânica, tudo que não foi acolhido na mente, tudo que foi engolido pela emoção, tudo que foi enterrado no tempo sem ser compreendido. Bruce Lipton nos mostra com clareza: a chave não está no gene, mas no ambiente que cerca esse gene, e esse ambiente é profundamente moldado pelas crenças que você alimenta todos os dias. Uma crença repetida com emoção se torna um comando que o corpo obedece em silêncio, acreditando estar protegendo você. Por isso, mudar uma crença é mais do que mudar uma ideia, é mudar o clima vibracional em que suas células vivem. Greg Braden amplia essa visão. O coração, com seu campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro, é um codificador. Ele emite para o universo uma frequência que influencia a própria matriz da realidade. Quando esse campo muda, o corpo muda.
Quando a emoção se realinha com a verdade interior, a biologia responde com coerência, como se dissesse: agora sim, eu posso curar. A cura não acontece pela força da vontade, mas pela sutileza do realinhamento, pela decisão silenciosa de deixar de viver como quem luta contra o próprio corpo e começar a viver como quem caminha ao lado dele, escutando, orando, confiando, porque o corpo sempre tentou proteger você, mesmo quando gritava em dor. A verdadeira transformação acontece quando mente, emoção e intenção vibram juntas, em compasso, em coerência. Quando aquilo que você pensa, sente e vive começa a contar a mesma história. Uma história nova. Uma história onde a doença não é o fim, mas o convite. O convite para olhar com profundidade para dentro e resgatar a parte de você que esqueceu que já sabia se curar. Você não veio ao mundo para adoecer lentamente. Veio para despertar. Para lembrar do poder oculto que vive naquilo que você pensa, sente e acredita. O corpo é apenas o palco. A mente é a luz. E se você muda a frequência dessa luz, toda a imagem projetada também muda. E é aí que a cura começa, não como mágica, mas como consequência natural de uma nova vibração.